Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar início, né, professor Arimaté Souza, que é professor de física, meu amigo, e gosta muito da série Dark, né, tal qual vocês também gostam. E aí a gente vai dar início à live, né, de discussão, de reflexão sobre essa série, considerada como a melhor série já publicada, né, veiculada lá na plataforma de streaming Netflix. E aí, professor Arimaté, boa noite. Boa noite, professor Edson, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso, né? A gente gosta por gostar dessa série, dessa arte, também gostar um pouco do conhecimento que a gente nos passa, né? A gente resolveu conversar, um bate-papo, e a gente vai precisar muito da colaboração de vocês, da participação também, dúvidas, sugestões, vão colocando aí no chat e a gente vai discutindo ao longo dessa nossa caminhada. Não sei se o início é o fim é o início, então é por aí a nossa conversa nessa linha. Perfeito, perfeito. E aí, só enviando os links aqui para o pessoal que está nos cobrando ainda, né? Pode enviar. A gente vai fazendo essa preparação inicial, né, para poder entrar então nos tópicos que selecionamos, que planejamos. Eu vou antecipar algumas coisas. Vou dar um aviso inicial. Durante a nossa discussão, eu colocarei aqui na telinha de vocês um aviso de alerta de spoiler, quando for o momento, né? Então, professor Arimaté, quando tiver a necessidade, né, de tratar de um aspecto, né, presente na série, no enredo dessa série, e que talvez, né, entre em um momento da narrativa que pode, né, Ari, entregar alguma coisa importante, a gente coloca um alerta aqui na tela, e aí vocês ficam avisados. Mas quando essa tarja sumir, é porque a gente deixou de falar dessa cena importante e que poderia, de certa maneira, antecipar um pouco da experiência de vocês. Não é isso, Ari? Isso. Até porque a gente vai precisar a todo momento fazer citações da série, né? A gente vai trabalhar aqui a questão da literatura e a questão da física, mas aí a gente vai precisar fazer referência a algumas passagens da série. Consequentemente, a gente vai ter que entrar em alguns pontos que termina sendo spoiler. Exato, mas faremos de tudo para não estragar a experiência, porque não é algo agradável, né, pra gente. E aí vamos começar com boa noite da nossa live, né? Nós temos aí vários amigos, vários estudantes acompanhando a nossa transmissão. Abraço aí para Gile, Marina Alves, Maria Clara Medeiros, Ramon Vasconcelos. Abraço, Isabel. Olha, Isabel, faz tempo que eu não a vejo, Isabel Cristina. Professor Fábio Leite, Matheus Marinho, Eduardo. Olha aí o nosso amigo Herbert Silva acompanhando a live. Caio, boa noite, Caio. Grande Everton, né? Aparecida. Everton é nosso amigo professor lá do Jean Mermóis, não é isso? Isso, nossa escola de Mermóis, é o professor Cleiton, né? Falando em professor de inglês, né? Professor Herbert é professor de inglês, professor Cleiton também acompanhando a nossa live. Muito bom receber vocês aqui. Emanuel, Ari, acabou de chegar na Isso, live. Emanuel, direto de Barcelona, viu? Direto de Barcelona para o YouTube, muito bom. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Nicole Malafaia colocou aí, ó, traumatizando com os spoilers. Aí a gente vai fazer de tudo para não traumatizar, de tudo para não traumatizar. Bia, boa noite, Bia. Ari, vamos começar com as apresentações. E aí eu queria que você falasse sobre sua formação e sua experiência de educador. Né? Fizesse uma síntese disso para os nossos telespectadores, eu sempre quis dizer isso. Eles saibam quem nós somos, né? Vai lá, contigo. Então vamos lá, eu sou professor de física, a maioria são meus alunos ou colegas de trabalho, mas está chegando alguns que não nos conhecem ainda. Eu sou professor de física, minha formação básica na verdade, formação superior é em física, licenciatura física, mais tarde fiz a pós-graduação, mestrado em ensino de física, e assim me aventuro nessa área já há algum tempo, e sou professor já há uns 18 anos aproximadamente, né? E meu interesse é muito mais, gosto muito da pesquisa na área de História e Filosofia da Ciência, e claro, a gente às vezes dá uma escorregada lá na física quântica, na física moderna, sempre... E claro, a gente vivencia a física clássica no dia a dia, na sala de aula.
Física quântica que é um assunto muito simples, né? Aí o professor Arimatea diz a gente dá uma escorregada, olha só. Ele vai lá para a física quântica e que tem aparecido muito nas produções cinematográficas, né, Ari? A física quântica na nossa série, né, em Dark, em outras produções, como por exemplo Vingadores, a gente também vê esse tipo de abordagem. Filmes como O Homem-Formiga, né, também trazem a física quântica. A arte ela tem usado bastante, haja vista que ela tem toda essa coisa plástica no aspecto de atrativa, né? Que desafia a nossa forma de entender o mundo, ou seja, você precisa trabalhar sobre uma outra ótica para conseguir enxergar a física moderna, a física quântica. Daí esse desafio, de alguma forma, tem motivado muita gente, e isso é bom. Esse desafio é o que nos move, né? É uma maneira de popularizar o conhecimento científico, né? De trazer ao grande público conceitos, teorias que talvez sem esse caminho artístico não chegassem, né? É verdade. Um abração aqui para Leonardo Bondade, que está lembrando na época, tá me lembrando na época de residência universitária ainda, tá bom? Valeu, grande Léo. Eita! Olha aí, bons tempos. Muito bom. Fernanda Sena, grande antenor, grande amigo e grande físico também está nos prestigiando, nos ajudando aqui também, tá bom? 19h10, a gente já pode começar, né? Podemos. Eu acho que as pessoas elas vão chegando, né, durante a discussão, mas a gente já dá início, né, para tornar esse momento produtivo, para verticalizar as análises, né, para a gente ganhar tempo. Bom, eu vou fazer minha apresentação breve também. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, sou licenciado em língua portuguesa, de fato, em língua materna, sou mestre em estudos comparados, especialista em leitura e produção de textos, e estou lá no doutorado também em estudos da linguagem, tá? Olha o orgulho, doutor, rapaz. Já. E por que dizer isso? É porque a gente, né, como professor, a gente quer aparecer? Não, é porque a gente entende que é necessário trazer uma segurança em relação às reflexões que a gente vai oferecer, né? E já que a gente vai tratar de narrativa, é minha área de estudo, é minha área de pesquisa, então nós vamos partir de teoria mesmo aqui para essas análises de Dark, tanto da teoria literária quanto das teorias da física, né, Ari? E a gente vai iniciar, então, a discussão. Vamos nessa, né? Falar dessa série? Vamos lá. Vamos falar de Dark. E aí, o que a gente preparou para vocês? Olha aí, nós preparamos um material muito bom. Quem gosta de Dark, eu aconselho que prepare um lanche, coisa leve, né? Para fazer bem à saúde. Fica tranquilo aí, se acomoda no sofá e vem aprender conosco. A gente deixou essa hashtag, inclusive, nomeando a live, tá? Então, fique em casa e aprenda conosco a respeito de Dark. Bom, falar dessa série, Ari, eu acho que a gente pode começar pela física, né? Porque a física é o fio principal de condução do enredo. E aí a gente vai para Einstein. Isso, contigo, né? Cara. Vai lá. Pois mas você fica à vontade, sempre que precisar, pode intervir. Então, gente, a primeira cena da série não é um spoiler, porque não vai alterar muito o entendimento, né? Ela começa com essa frase de Einstein, né? A distinção, que alguns podem traduzir como a diferença entre o passado, presente e futuro, é só ilusão, ainda que persistente. E aí é interessante o seguinte, é que a gente tem que tomar cuidado que nesse mundo virtual hoje em dia, só o que tem é publicações de frase de fulano. Às vezes o camarada quer mandar uma indireta para alguém, coloca lá uma frase bonita e no final lá, Clarice Lispector. Então e aí, nessa correria, poucas pessoas vão checar se realmente é Clarice Lispector, enfim. E a pobre da Clarice Lispector é quem paga as contas, né? Sobre isso, Ari, teve até uma situação engraçada lá no Facebook, que uma pessoa compartilhou assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Aí embaixo, a gente sabe, isso é Seu Madruga, né? Do Chaves. Mas embaixo estava lá, Gabriel Garcia Marques. E a galera compartilhando, não pela ironia da publicação, do compartilhamento, publicando na seriedade, disse, olha que pensamento profundo, né? Só erraram, né, a origem daquele pensamento. Mas então, segue lá com a Einstein. Tem muito disso, tem muito isso. Agora, dessa vez, essa publicação, ela é verdadeira, tá certo?
Agora, o que é curioso, essa publicação, essa fala de Einstein mesmo, não foi num ambiente acadêmico, ela foi num ambiente muito mais privado. Só que o camarada público, na vida privada, termina sendo aberta a qualquer momento. Que ambiente você foi? Que ambiente a arte colocou isso? Na verdade, é o seguinte: ele tinha amizade, claro, como todos nós temos nossas amizades, os cientistas também são seres normais, têm a sua vida privada. Ele tem uma amizade muito intensa com um camarada chamado Michel Besson, né? E aí ele costumava escrever muitas cartas a Michel Besson, inclusive coloca ele como contribuição nas teorias dele, enfim, tem essa publicação toda. E aí, após a morte de Michel Besson, por volta de 1950, por ali, naquele período, ele, na verdade, foi uma das cartas que a gente vai ver na sequência, foi uma das cartas que ele enviou para a família, no caso, para a viúva do Michel Besson, né? Então, é uma coisa fora totalmente da academia. Só que essas cartas, daqui a pouco a gente vai ver a próxima publicação, viu, Edson? Essas cartas, ela terminou ganhando um cunho de jornalístico, por quê? Porque pela pessoa pública que Einstein foi, né? Viu, Edson? Isso. Então, olha, você pode ver aqui no lado esquerdo da tela de vocês estão vendo essa carta. Essa é a carta original, a carta oficial mesmo, que ele mandou para a viúva de Michel Besson. E nessa carta ele faz essa citação. Essa citação era muito mais uma ideia, o intuito de solidariedade com a família do amigo perdido, tá certo? Só que isso caiu e terminou ganhando público. E a série começa muito bem, porque começa principalmente fazendo uma citação muito feliz, que, spoiler talvez seja, ela vai permear toda a discussão, melhor, toda a série ao longo das 3 temporadas. E aí, Ari, essa relação que você já está, né, sinalizando do tempo, né, da linearidade temporal, né? É uma das principais questões da narrativa, né? Vocês observem, né, em Dark, desde a primeira temporada, obviamente, você não tem uma narrativa linear. Você tem uma narrativa que apresenta para nós idas e vindas, né, entre diferentes momentos históricos, especificamente 3 épocas, né, diferentes de concentração dos eventos narrativos. E aí é muito interessante porque nós temos essa transição, né, e a quebra de fronteiras que a nossa racionalidade ela tende a construir. E aí a física vai trazer um esclarecimento muito interessante em relação a isso, né, Ari? Exatamente. Ao longo da nossa explanação, a gente vai, aos poucos, vai trazendo esses elementos dessa quebra dessas fronteiras, né? E vamos lá, vamos seguir, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar propriamente da série. Vamos. Após essa bela introdução com Einstein, a gente vai, então, agora tratar, né, dos personagens. Só uma informação ainda em relação a essa carta. Sim. Tá aí a fonte, só volta lá no slide para mostrar a fonte. Essa fonte ela é uma empresa especializada em vender ou comercializar, na verdade, peças que até então populares, mas de grande valia, como as cartas de Einstein. Para você ter uma ideia, teve uma dessas cartas de Einstein que foi vendida por mais de 60 milhões de euros, né? Então, veja aí a importância para o pessoal dos museus, coisa desse tipo. Claro que aí a carta original, mesmo quando é vendida, não foi essa, foi uma outra que foi vendida por essa cifra. Então, quem quiser consultar, tá aí a Christie, né? Christie, que é uma empresa especializada em leilões de peças dessa natureza. Inclusive, o cachimbo dele ainda está à venda. Esse cachimbo aí está à venda para quem quiser adquirir como uma peça rara. Quem quiser como artigo de colecionador, né, para colocar lá na biblioteca, está à disposição de vocês. Exatamente. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos falar da narrativa, né? Vamos falar dos personagens. É curioso observar que em Dark nós temos
personagens, né, constituídos de uma forma muito profunda, muito complexa. Os personagens possuem nomes também muito simbólicos, não é, Ari? A gente tem personagens que fazem uma referência aos textos e às narrativas bíblicas, não por acaso, né? Existe uma dualidade constante na série, nas 3 temporadas. Olha só, pessoal, isso não é spoiler, tá? Mas existe, né, uma dualidade entre fé e razão durante as 3 temporadas, e essa dualidade vai fazer com que nós tenhamos problematizações em diferentes momentos desse enredo. Problematizações que vão se intensificando, vão ficando mais intensas. A 3ª temporada, para quem já viu, ela tem uma alta intensidade de viagens no tempo, né? E também de conflitos que parecem deixar a nossa mente ali um tanto confusa, um tanto, né, atordoada. Mas, Ari, eu queria destacar para eles que esses personagens, né, que a gente pode agora visualizar aí na tela, eles são personagens que representam, né, a linhagem, a genealogia das famílias que aparecem lá na narrativa durante as 2 primeiras temporadas, tá? Nós tivemos aqui um cuidado, né, de não trazer para vocês, olha aí na tela, de não trazer para vocês uma antecipação de informações que surgem com a 3ª temporada a respeito dessas famílias, lá dos Canvald, dos Nielsen, dos Tiedemann e da família Doppler, né? Aqui a gente tem uma genealogia que pode facilitar o nosso entendimento a partir do encontro entre esses personagens. Na família Canvald, nós temos aqui, olha só, a Inês Canvald, né, que dá origem ao Michael ou Michael e a Hannah, né? Ele tem um relacionamento lá com a Hannah e que geram o Jonas. Na família Nielsen, nós temos a Agnes, dando origem ao Tronte, a Jana, e depois nós temos lá o Ulrich, o Mads Nielsen, e a Catarina, né, que é a esposa do Ulrich. E nós temos os 3 filhos, que são Magnus, Marta e Mikkel. Na família Tiedemann, temos lá o Egon Tiedemann, né, que é um personagem complexo, é um personagem que produz, né, que traz para nós muita curiosidade a respeito de suas ações, principalmente numa relação, Ari, de causa e consequência, né? Por que o Egon ele tem algumas atitudes tomadas nas 2 primeiras temporadas, né, em relação a outros sujeitos ali da série. Isso receberá, olha, isso não é spoiler, mas é uma sinopse para vocês. Isso terá explicação na 3ª temporada para aqueles que ainda não assistiram. Temos a Cláudia, que é uma personagem fundamental. A Cláudia está envolvida nas complicações dessa narrativa. O Alexander, né, e a Regina, e que geram lá o personagem também importantíssimo, pessoas, que é o Bartosz. Coloquem aí nos comentários qual é o personagem que vocês mais gostam. Deixem aí para a gente fazer aqui uma espécie de censo, né? Saber o que traz mais interesse do público. E nós temos a família Doppler, o Helge, nós temos o Peter, a Charlotte, a Francisca e a Elizabeth, né? Essas são as 4 famílias da série Dark, que são as famílias que aparecem com muita frequência, e nós, como eu disse, não vamos antecipar as relações entre as famílias, porque esse é um ponto importante demais, não é, Ari, para a nossa discussão, e a gente optou por não fazer essa antecipação. Diga lá. Só quando a gente vê essas 4 famílias, a gente às vezes reflete e faz uma reflexão no aspecto de, poxa vida, às vezes a gente acha que tem uma família difícil, né? Dá uma olhada em Dark para ver o que é dificuldade, né? Desse aspecto. Né? E aí, assim, dá uma olhada aqui, só para a gente sentir um pouquinho do clima, que o Mikkel aparece 2 vezes, né? E aí já vem a interrogação, né? Isso é possível? O sujeito aparecer, né, compondo, né, 2 lugares dessas genealogias? Isso é estranho, já produz aquele estranhamento em nós, né? E aí eu vou trazer até, Ari, uma questão da literatura, da teoria literária, que é exatamente esse fator de estranhamento. Muitos de vocês vão assistir uma série como Dark e ficam lá com aquela sensação, que série mentirosa, só traz mentira, né? Mas, ora, a ficção não tem nenhum compromisso de fazer um relato verídico, fidedigno, de ser uma notícia de jornal. Tem dessas, né? E aí a relação com a realidade, né, Ari? De que maneira a realidade
é utilizada como materialidade, ou seja, um material para a construção desse objeto que a gente chama de ficção ou de série, né, cinematográfica, como é o caso de Dark. Eu gostei aqui, eu estou vendo alguns comentários, Edson, antes que a gente avance, e o Sim? professor Jurandir, ele disse que sua pronúncia do seu inglês é britânico, olha. Muito legal. Olha aí, olha aí. Pois é, olha só. Bom, né, mas esse é bem nordestinês, viu? Ah, rapaz, olha só. E alguns, né, que analisam a série optam por trazer outras pronúncias. Por exemplo, o Jonas, né? Eu utilizo Jonas, para mim é Jonas e está resolvido. Alguns é Mas Yon. alguns, exato, exato. Alguns vão analisar e fazer boas análises utilizando outra pronúncia, que é o Jonas, né? Inclusive, pessoas, até recomendar, né? Tem um canal de análise da série Dark, né? Que tem um outro perfil que não é o nosso de hoje, porque a gente vai muito para a ciência, mas um canal didático para compreender capítulo a capítulo, que é o canal da Carol Moreira. Você coloca lá no YouTube, na busca Carol Moreira, e encontra uma boa análise, né, Ari? Ela faz a tradução bem direitinho de tudo que está acontecendo, teve dificuldade para lá e ela passo a faz o passo. desenho, ela faz o desenho realmente, que não é fácil de ser compreendida no primeiro momento, até porque a gente recai sempre naquela discussão, a gente tem uma estrutura de interpretar o mundo de uma forma, e muito racional. Quando sai da nossa forma de ver o mundo, parece que a coisa está embaralhada, e, inclusive, a gente vê direto alguns dizendo, tem várias linhas do tempo, a gente vê até alguns memes, né, na internet dizendo a linha do tempo de Dark, aí faz aquele zigue-zague. Na verdade, a linha do tempo é uma linha comum, como todas as outras. Não tem nada de diferente, né? A gente é interpretação nossa que precisa fazer essas viagens. Você vai falar de singularidade, vai? Não, agora não. Não, né? Deixa para depois, né? Deixa mais adiante. Mais à frente. Aí a gente avisa de que está preocupado lá com a questão dos spoilers. E vamos aproveitar para dizer um oi para os nossos amigos, porque senão vamos lá. Puxa as orelhas, né? Vamos Fábio, lá. né? Fábio Leite, Ramiro. Fábio entrou numa disputa. Você viu aí, Ari, a disputa dele ali no chat? Não consegui acompanhar, não. Ele colocou que a física só não é melhor que a matemática. Sim. Eu concordo, a física é espetacular. Mas Marina Alves respondeu ali: nenhuma das duas supera a literatura, Fábio. Olha aí. Essa discussão a gente vivencia nas reuniões direto, né? Isso. Então, um abraço aí, gente. Robson, Marina, né? Ramiro, Maria Clara, o pessoal lá de Barcelona, né? Francilene Tagino, Cleide Tagino, estão tudo lá em Barcelona. Eu não vou dar spoiler dizer que em Barcelona eu estou falando, tá bom? Para criar esse clima também, mas é de Barcelona. Eu estou falando a verdade. A live é internacional. Isso, Emanuel, já estão cientes disso. E a gente tem Janieri acompanhando a live. Isso. Alô, Janieri. Ana Luísa, Nicásio, muito bom. Olha aí, até minha mãe está acompanhando. Minha mãe Zoraide, beijo para ela. Coisa boa. Pois, olha, vamos seguir, né? E aí, por que a gente também trouxe essa coisa dos personagens? Para que nós consigamos compreender que, né, essa relação entre ficção e realidade se dá por formas diferentes, né? E às vezes subjetivas. Vamos pegar aqui uma relação de representação, né? Porque quando a gente fala de ficção, precisa entender que essa obra ficcional, ela utiliza como material para construção, como eu disse agora há pouco, né, a realidade e os aspectos presentes nessa realidade. Ou seja, a ficção, ela se vale de um modo como a sociedade se organiza em um momento histórico, os costumes daquele período, esses costumes percebidos na série Dark, né? Às vezes você tem uma visão, um olhar sobre a mulher que varia de época a época. Por qual motivo? Porque a série Dark, ela se coloca de uma maneira aproximada aos registros históricos e sociológicos que a gente tem sobre a história humana mesmo. Então, é uma obra de alto nível de semelhança com a verdade. Se a gente trouxesse para um termo de teoria literária clássica, alto nível de verossimilhança. Então, essa obra apresenta esse tipo de coisa, apesar de ter o aspecto de ficção científica, né? A ideia de uma ficção de mãos dadas com a ciência, semelhante, olha só, ao que você tem em outra narrativa, como O Homem do Castelo Alto. Anotem aí para vocês lerem esse livro. Não está aqui perto de mim, mas O Homem do Castelo Alto, um livro de Philip Dick, que trata de uma época, aliás, de um contexto em que os nazistas teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. Ari. Imagina essa presepada, né, como se diz. E aí, nessa narrativa, existe também essa
necessidade de modificar o presente por meio de viagens temporais para evitar tragédias, para evitar catástrofes, como Dark, que a gente vai tratar daqui a pouco da catástrofe, né, que aparece lá na série. Então, é importante que vocês compreendam, né, que toda série, toda narrativa ficcional vai lidar de formas e modos diferentes com isso que a gente chama de realidade. E que pode, inclusive, essa realidade se reconstruir. Quando a gente assiste o De Volta para o Futuro, né, e vê lá o McFly com aquele skate, né, que fica flutuando, né, fica levitando, como a gente diz, aquilo ali tem um aspecto, assim, vejam só, de alto nível de ficção, de ficcionalidade, ou seja, de mentira, lá na década de 60. Mas, para 2020, é um elemento que já é muito mais concreto, é muito mais real, e que a gente diria, olha, o skate do McFly não é ficcional, é algo que está no cotidiano, que é possível, né, Ari? Inclusive, acho que por uns 2, 3 anos já, uma das escolas de samba apareceu um camarada na plena Marquês de Sapucaí fazendo algo similar, né? Tem muito isso, a ficção é ficção, e hoje mais a tecnologia vai lá e busca, inclusive isso que a gente está fazendo, né? A gente, quem vivenciou a década de 80, isso dificilmente só a ficção ia imaginar isso que a gente está fazendo nesse momento, conversando, olhando um para outro e tantas pessoas participando também conosco. Robson fez uma pergunta aqui, eu gostaria de responder mais à frente, viu, Robson? Vamos nessa. Lembra? Vai deixar para depois? Porque está falando lá da questão lá de uma partícula da física quântica, e aí a gente vai falar um pouco disso lá na frente, aí a gente comenta. Tomara que eu lembre do questionamento. Vamos seguir. Vamos lá, vamos seguir. E aí vamos falar, né, a partir dessa relação entre ficção e realidade, que é variável, que muda no tempo e no espaço, a gente agora vai pensar pelo viés mais científico, mais físico, né, Ari? E vamos falar de um símbolo que está muito presente na série, que é este aí, que simboliza o Sigmundus, né? Que é uma espécie de sociedade secreta, né, que teria alguma prática ali, tentando modificar essa linha temporal. Vai lá, Ari, contigo. Então, olha só, gente, a gente tem o quê? 72 personagens só na série para se preocupar, entender quem é o papel de cada um deles. 72 personagens. Claro que tem alguns que conversam entre si, assim, em mundos diferentes. Por exemplo, eu posso viajar lá para a década de 80 e me ver um pouco mais de cabeludo, na verdade, bem cabeludo. Eu, viajando para lá, eu me conheço, me reconheço. Ele não me reconhece, né? Então, mediante toda essa situação, ainda existe a questão de toda uma simbologia, né? Tem muitos símbolos que a série traz para a gente. Esse primeiro aí é a questão do Sigmund. Esse Sigmund, né? Primeiro vamos observar essa figura aqui interna, que é a triquetra. A triquetra, ela tem uma explicação, na verdade, veio da cultura desde os célticos, né? E aí hoje é utilizada ainda aqui na nossa cultura, o cristianismo utiliza como a Santíssima Trindade, por exemplo. Uma triqueta é uma figura de 3 pontas, no caso, essa figura que você vê aí. Vamos avançar para a gente visualizar ela numa outra projeção. Para a gente retornar a essa. Vamos só avançar um pouquinho. Então, olha só, estou dando destaque inicialmente para essa parte aqui interna lá daquela figura lá do Sigmundus. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de triqueta, e tem 3 anos que estão colocados aqui, 2019, 1986 e 1953. Então, o primeiro ponto é o seguinte, essa triqueta, como eu estava falando, desde a questão dos célticos que utilizava e passou por várias sociedades, hoje ainda usam no cristianismo com a visão da Santíssima Trindade, conforme falei agora há pouquinho. Mas, assim, também tem uma outra informação que o pessoal, algumas pessoas veem um peixe, não sei se consegue visualizar. Olha a pontinha aqui de cima, se meu amigo Edson puder passar a pontinha do mouse lá em cima, isso aqui forma o quê? Uma parte de um peixe, exatamente, ó. Olha, pode ser vista como um peixe. E vocês sabem que o peixe é uma simbologia, uma das primeiras simbologias utilizadas pelo cristianismo. Por quê? Desde da crucificação, pós-crucificação de Cristo, né, os cristãos passaram a ser fortemente perseguidos,
E aí, quando chegava numa comunidade pregando, eles tinham que identificar, saber qual era o ambiente daquela comunidade, né? O ambiente daquela comunidade, se era bem recebido ou não. Então, assim, se de repente chegasse uma comunidade que não aceitasse cristão, eles eram perseguidos, mortos e assim por diante. Então, o que eles faziam? No meio de uma conversa, disfarçadamente, eles iam lá e escrevia ou desenhava, no chão mesmo, conversando com um galinho, desenhava só uma partezinha do peixe, só uma partezinha. Isso era um código. O cristão, se tivesse algum cristão ali no meio daquela conversa, ia lá e complementava a figura, ou seja, o código, a simbologia identificava que eram, ou seja, conversavam a mesma língua, estavam seguros, estavam entre cristãos. Mas, se por acaso ele desenhasse a partezinha inicial lá da superior do peixe e não chegasse, não tivesse ninguém que fizesse a complementação, ele nem se arriscasse porque ia dar erro ali. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente vê a questão de um peixe, por exemplo, assim por diante. No caso, seria 3 peixes. Agora, o que quer dizer esses anos, né? A série não deixa muito claro, ela faz algumas confusões científicas em algum ponto, mas aí que essa vai enfatizar é a liberdade artística, né? Então, não dá para você criar uma narrativa com toda a seriedade do que realmente, mas quando tiver alguma coisa muito divergente, a gente vai chamar a atenção. Mas a série ela não fala, não explica, não é muito clara por que esse ciclo de 33 anos de uma para outra. Por que esse 33 tem 3 anos, né? E aí a gente foi buscar, a gente foi pesquisar e verificar o que a série diz, é só que a cada 33 anos há um alinhamento do mundo, dos universos paralelos, há um alinhamento. Pronto, que ela coloca nesse ponto. E aí o que tem de científico por trás disso? Então você vê o seguinte, voltando um pouco para a formação dos calendários, né? Um dos primeiros calendários, quer dizer, os calendários da sociedade precisava estabelecer datas e comemorativa, produção, tudo isso. Então, criaram seus calendários. Eu vou destacar 2 aqui bem conhecidos, o calendário lunar e o calendário solar. Então, o calendário lunar, gente, ele claro, como o próprio nome diz, baseado na Lua. E qual é o ciclo lunar? A Lua ela dá uma volta, ou seja, o período de uma Lua em torno da Terra é em torno de 29 dias. Tem aproximações decimais aí no meio. Não colocar 29 dias. Então, o pessoal que trabalhou com o calendário lunar, eles fizeram o seguinte, eles consideraram que um mês tinha 29 dias, o outro tinha 30 dias. Se você fizer uma soma rápida em relação a isso, vai dar o quê? No ano vai dar 354 dias. Repetindo, um mês tem 29 dias, o outro tem 30 dias, vai dar 354 dias. E o pessoal que adotava, como as sociedades que adotava como calendário base, o calendário solar, olhava o quê? O movimento relativo do Sol, o movimento aparente, na verdade, o movimento aparente do Sol. Você vê o Sol, aquele movimento aparente, então eles contabilizavam. E a contabilidade deles chegava a 360 dias. E aí, eles colocavam 5 dias, aqui tem toda a parte da mitologia grega envolvida, aquela questão toda. Eles colocavam 5 dias extra como uma comemoração ao Deus Sol. Então, o calendário solar tinha 365 dias e o lunar 354 dias. Temos o quê? Uma diferença de quantos dias aí? 11 dias de um para outro. Um 365, outro 354. Muito bem. Quando você faz essa diferença de um menos o outro, isso vai dar o quê? 11 dias. Muito bem. De onde é que veio os 33 anos? Os 33 anos veio da seguinte situação. Eles perceberam que todo ano acumulava 11 dias. 11 dias, 11 dias, 11 dias. Com 33 anos, ou seja, se você pegar 33 vezes 11, vai dar o quê? 363. Só que eu omiti aqui os decimais. Então, com 33 anos, os calendários iam voltar a se alinharem. Eles ficavam novamente alinhados, que é por isso que a série faz essa questão de dizer que os mundos se alinham a cada 33 anos. Na verdade, são esses calendários que eles vão convergir para o mesmo ponto a cada 33 anos, que é o 33 vezes esses 11 dias de diferença de um para outro. Aí você pode me perguntar, como é que eles tinham a precisão que estava encerrando o ciclo, para dizer, encerrou o ano? Além da questão de observação do Sol, tudo isso,
eles tinham como referência as constelações, em especial uma estrela que é a mais brilhante do visível do nosso céu, que é Sírius. Sírius ela faz parte da constelação de Cão Maior, mas ela fica ali muito próximo de Órion. Embora a gente, às vezes, não conhece como Órion, mas todo mundo conhece as famosas Três Marias. As Três Marias são 3 estrelas que representam as pedras de brilhante do cinturão do caçador Órion. Mas, enfim, vamos entender as Três Marias, que é importante. Então, próximo daquelas Três Marias, Sírius não faz parte das Três Marias. É uma outra estrela, tá certo? Próxima dessas Três Marias, que você vê o brilho mais intenso, Sírius. E aí eles conseguiam observar o posicionamento dessas estrelas. E com base nesse posicionamento, eles sabiam, está encerrando o ciclo, está encerrando o ano, começa o outro ano, e assim sucessivamente. Tá certo? Vamos avançar. Vamos lá. Dentro dessa simbologia, o que você percebe? Nós temos o quê? A triquetra, tomara que não saia. Eita, trava a língua. Você vê esse símbolo. Todo mundo já está ligado. Esse símbolo, né? Isso. Esse círculo, ele vai mostrar o quê? Que ausência de um início e fim. Então, a todo momento fala, brinca, inclusive a gente disse no primeiro boa noite, dizendo que não sabia se começava do início ou começava do fim. Não tem início nem fim. Esse ciclo está mostrando exatamente isso, que o mundo não tem início nem fim. Tem fechamento de ciclo, mas não início e fim. Tá certo? E também vem essa frase aí, ó, Sic mundos creatus est. Quer dizer o quê? Assim o mundo foi criado. Mas de onde os caras tiraram toda essa viagem? Vamos ver, vamos avançar. Vamos ver. E aí a gente vai para uma construção de narrativa, né? A gente está falando tanto dessa palavra, né? As construções de narrativa. Ari, antes de você falar disso, deixa eu só fazer os registros aqui do chat. Só dizer aqui, antes de você, Clara, está chamando a atenção com os 33 anos. Exatamente, Clara. Esse 33... É a narrativa. Exatamente. E esse ótimo comentário de Maria Clara Medeiros dialoga lá com o comentário de Eduardo, né? Eduardo colocou, olha, eu tenho a hipótese de que a ideia central é 1986, devido ao acidente nuclear de Chernobyl. Haja vista, a série está baseada na energia nuclear. E sobre 33 anos, é a dualidade que já foi citada na live, de razão e religião, né? A razão e a fé, né? Exatamente a idade de Cristo, né? Então, a narrativa vai construindo para nós, né, uma fundação para a apresentação dessa dualidade, né, que é desenvolvida durante as 3 temporadas, como a gente sinalizou, né? E aí, Ari, vamos lá. Segue o jogo. Né? Dentro desse conjunto simbólico, tudo isso, vem esse aí, que inclusive aparece tatuado nas costas de um dos personagens, né? Que é a Tábua da Esmeralda. O que tem a ver a Tábua da Esmeralda com toda essa conversa, né? Olha só, essa Tábua da Esmeralda foi de lá que foi tirada aquela frase lá do Sic mundos. Foi de lá, na íntegra, foi tirada da Tábua da Esmeralda. Essa Tábua da Esmeralda é um texto básico do hermetismo. O que é esse hermetismo, né? Esse hermetismo, a gente volta um pouco da filosofia para a gente falar um pouco disso. Hermes é um deus que era o mensageiro. Daí, você olhando aqui na foto aí no canto superior direito, você vê umas pequenas asas nas pernas dele. Era para mostrar agilidade e tudo isso. Ele segura também um bastão. Esse bastão todo mundo conhece, no dia de hoje é utilizado na medicina, né? E aí, também tem na cabeça dele, tem alguma parte que faz analogia com justiça. Então, ele faz há uma junção desse deus Hermes, que é Mercúrio, na verdade, na visão é traduzida como Mercúrio, com esse deus egípcio, né, o Thoth. Então, o Thoth é um deus que ele já trabalha muito mais a questão da moralidade, do equilíbrio, da verdade. Então, essa junção foi daí que se criou essa Tábua da Esmeralda, tá certo? Que é um conjunto de textos, tá certo? Que ficou chamado de hermetismo. E essa questão de hermetismo tem algumas pessoas, e aí Eduardo pode nos ajudar, os historiadores,
que aponta o seguinte, os matemáticos também, que existe muito na história da ciência, de maneira geral, personagem que termina sendo eternizados, mas que existe contribuições de vários outros que é dada a ele. Exemplo, alguns dizem que Pitágoras não era um ser, um homem só. Pitágoras é um conjunto de pessoas, como fosse uma comunidade, que as contribuições científicas, matemáticas, era colocada com Pitágoras. Por exemplo, daqui a pouco vamos imaginar o seguinte, que tenhamos, daqui a uns 500 anos, várias contribuições de Edson Moisés. Então, todos que escreveram, contribuíram, colocaram lá, de acordo com Moisés, de acordo com Moisés. Então, virou o quê? Tudo é dito atribuído a Moisés. Então, a questão do hermetismo, alguns apontam que tem um pouquinho dessa linha, dessa questão de ser colocado tudo na conta desse Deus aí, que é o Mercúrio. Mas, muito bem. O que traz essa Tábua da Esmeralda? Essa Tábua da Esmeralda, aí, Robson já deve estar se coçando para falar alguma coisa a respeito disso, que é a base da alquimia. A alquimia é tão presente na literatura, né? Eu não sei se eu falar de Paulo Coelho aqui, eu vou apanhar, né? Não, fala de Harry Potter. É melhor. Da referência melhor. J.K. Então, Rowling, Pronto. A pedra filosofal, né? Isso, a questão da pedra filosofal. A questão da alquimia, tá certo? Veio justamente daí, que a alquimia ela tratava de quê? De preservar os textos, era como se fosse a questão do segredo para guardar das 7 chaves, e como você fazer a transmutação, né? A transmutação, perfeito, que da forma alegórica, bem simples, é tocar e virar ouro, essas coisas, não é isso, Edson? Perfeito. É a mudança de forma, né? Uhum. Essa Tábua da Esmeralda, ela é esse texto básico da alquimia que vai permear por muito tempo. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, olha, tem um personagem científico, quando a gente coloca personagem, no aspecto do conhecimento, tá bom? Existe existe um cientista famosíssimo que ele era muito alquimista. Alguns dizem que ele ganhava muito mais a vida sendo alquimista do que com a própria ciência, né? E alguém poderia dizer, lá do século XVIII. Seria legal o pessoal colocar essa informação aí pra gente. Ari, enquanto eles colocam, deixa eu fazer os registros aqui de presença, né? E tem um comentário aqui que você vai gostar de ouvir, mas nós não vamos, né, tratar disso agora, porque senão é um spoiler da própria live, falando do Césio, né? Que Laís colocou aqui um comentário pra gente. Ela colocou o seguinte, veja só, Laís Araújo colocou, eu acho que em algum momento da série eles falam da meia-vida do Césio, né? E de fato, eles falam sobre a meia-vida, né? E daqui a pouco a gente trata dessa questão, né, que é importantíssimo. E registrar também presença aqui, é igual aquele negócio de comício, né? Aqui, ó, o pessoal do Ceará Mirim, olha o pessoal do Ceará Mirim aqui, Abelírio, né? A gente tem Abelírio, tem aqui meu pai Edmilson, um abraço, papai. E nós temos Raio de Sol comparecendo para abrilhantar literalmente a nossa live. Um abraço, Raio. E aí, vamos seguir, Ari. Vamos lá. Vamos seguir. Bom, aí a gente vai pensar em viagem no tempo, né? Vamos para a viagem no tempo já? Já vamos para a viagem no tempo. A gente já pode colocar aí essas figurinhas, né? Que quem assistiu a série conhece, já sabe, tem um pouco de spoiler aí, porque a figura já é um peraí, então peraí. Tem spoiler? Então peraí, né? Na verdade, é só a imagem que vai dar. Exato, não tem nada demais, né? Mas vou colocar o aviso, porque foi um compromisso que a gente assumiu, depois vão reclamar aí nos comentários. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui? Até, Ari, deixa eu fazer a observação. Tem o spoiler que está aparecendo na tela de vocês, que não é um spoiler, é o personagem aqui representado em 3 fases, né? A infância, a maturidade e a velhice. Esse personagem que tem essa cicatriz aqui no lábio, né? E aí, nós não vamos dizer quem é esse personagem, né? Ele aí pode ir. Oi?
Aí seria um spoiler gigante. Não, seria um spoiler monstruoso, então a gente não vai entrar nesse ponto, né? A gente não quer estragar a experiência de ninguém, mas a gente quer tratar, né, dessas diferentes experiências em 3 compartimentos temporais também diferentes, compartimentos temporais históricos diferentes. E aqui acima, né, a gente tem o Jonas, ou o Jonas, né, representado também em 3 momentos. Eu acho que esse ponto aí de representação do Jonas é o que traz mais spoiler, porque eu confesso para você uma coisa, eu estava assistindo a série e ainda desconfiadíssimo a respeito da identidade do Adam, né? Que aí eu ficava naquela, o Adam é mesmo, né? O Jonas é o Adam é o Jonas, eu fiquei naquela desconfiança, e eu esperei aí que não fosse. Mas a série não trouxe mistério, beleza? Eles disseram isso pra gente desde o início, que o Adam, né? Final da 2ª temporada, né? Que o Adam é o Jonas é o Adam. E aí vocês não fiquem incomodados com isso, tá? Vai, Ari. Eu só colocamos essa imagem porque eu particularmente gosto muito desses personagens de baixo para ver quando os caras estudaram. Os caras estudaram muito mesmo, na verdade não foi à toa. Não foi uma coisa aleatória. Aí alguns dizem, mas eles cometeram erro. Não, mas eu erro por conta da liberdade artística e, enfim, para a questão da narrativa. Então não tinha como não cometer alguns erros, né? Mas assim... Ari, sobre esse ponto que você acabou de falar, inclusive, a gente verifica pouquíssimas inconsistências de narração. Pouquíssimas, né? De fato, foi um trabalho de construção de repertório, né? De material a ser utilizado nessa produção assustador, com referências bíblicas, referências históricas, físicas, químicas, a construção de época ela foi muito bem realizada. Quando a gente fala, né, de 3 momentos históricos, você tem lá final do século XIX, início do século XX, a metade do próprio século XX e depois, posteriormente, segunda metade do século XX, cada momento ambientado de uma forma muito coerente, muito precisa, e aí a gente chega até um entendimento assim, para as pessoas que estão acompanhando a live que gostam de fazer texto literário, né? Texto literário, ele se faz muito menos com inspiração do que com o planejamento e com a boa seleção e reunião de informações. Um exemplo disso é Dark. Não basta o sujeito ter, eu sentei aqui para escrever o meu texto, o meu roteiro, né, produzir a minha série, e hoje vai sair muita coisa boa porque eu estou inspirado. Né? Na verdade, não. Existe um trabalho de planejamento elaborado, né, realizado para que não se tenha uma surpresa no momento de construir toda essa narrativa, né? Eu estava ouvindo um dos grandes professores de literatura, se não eu sou suspeito a falar, um dos melhores professores de literatura que eu conheço, ontem, e ele estava colocando exatamente isso, que às vezes o papel da arte, ele diz muito mais bonito que eu tem toda essa linguagem, essa encantamento. É só floreio. Mas faz muita diferença. E ele colocando justamente isso, essa questão de a arte não tem o papel só de entretenimento, não tem o papel só de diversão. Ela tem um papel também de informar, de servir como referência. E quando você falou de referência, eu só para a questão de justiça, esse grande professor que eu falei é Edson Moisés, tá certo? A gente lê isso aí. E aí, dentro desse conjunto de referência, né, eu destaco, claro, olhando com o meu olhar, as referências científicas foram muito felizes, gente. Ramiro aqui está colocando referência filosófica. Gente, as referências científicas, eles fizeram citações de artigos que a gente fica louco, perturbado. Peraí, existe mesmo esse artigo? Na íntegra. Aí a gente vai lá procurar. Existem os artigos do jeito que eles citaram. Então, assim, riquíssimo nas referências. Então, foram muito felizes em todos os aspectos. Para se ter uma ideia, ela é uma das séries hoje, desbancou as tradicionais lá da plataforma de streaming. Não é Casa de Papel, né? E inclusive aquela lá do químico, do professor de química, que era a primeira lá do índice que fazia medida, né? Ela passou a ser a melhor série, segundo os críticos da Netflix, porque eles foram muito felizes. Em uma das críticas colocadas, construtiva, é que ela soube se colocar e não estender.
que às vezes, quando a série é boa, aí a produção dos números vão produzir mais, e aí se perde, né? Com todo Exato. respeito ao Roberto Carlos, parece que tem que produzir um disco todo mês. Nenhum problema com a produção de Roberto Carlos. Tem que produzir um disco todo ano, né? Então, eles souberam exatamente o local de limitar. Opa, é 3 temporadas e ponto final. Não adianta, fica um bocado de viúvo de Dark, mas enfim, vai ser só 3 temporadas. Sim, sim. E acabou de uma forma interessante, que a gente não vai falar como é que acaba, né? Mas vamos voltar à viagem no tempo, né, Ari? Pois é, viagem no tempo, né? Quando a gente fala de viagem do tempo, aí começa, provavelmente, o que tem trazido muita gente a assistir a gente aqui, a nos ver, ou para acompanhar essa discussão. Ela está, como o Edson colocou lá no início da nossa conversa, ela está presente em várias obras, seja de ficção, seja, enfim, termina sendo ficção até certo ponto. Então, viagem no tempo, a primeira coisa que eu começo a dizer é possível, de acordo com a ciência, é possível? Olha, aí aqui cabe um posicionamento. Primeira coisa é o seguinte, a ciência, eu vou falar, a física, só dar um crédito aqui a Fábio, que ele já está aperreando com essa guerra de física, matemática, biologia e por aí vai. A física, ela abraçou a matemática, das ciências da natureza que mais abraçou a matemática. E aí agora tem que ver o seguinte, existem soluções matemáticas que não são soluções físicas. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, todo mundo conhece lá do ensino médio, por exemplo, quando você calcula, por exemplo, o tempo utilizando uma equação lá do movimento variado, você calcula o tempo, como é a equação quadrada, você vai encontrar 2 raízes, né? Ou seja, 2 valores para o tempo, um negativo e o outro positivo. Então, veja só, o que o estudante faz? Descarta o negativo, fica com o positivo. Por que descartou? Porque ele está analisando o negativo. É uma solução matemática? É uma solução matemática. Agora, é uma solução física? Ou seja, é palpável isso aqui? Não. Por isso descarta o negativo e ficamos com o positivo. Então, assim, viaja o tempo. Matematicamente, dentro da física quântica, com a relatividade de Einstein, é possível matematicamente? Sim. Fisicamente, estamos naquele meio termo. É possível, aí fica entre as controvérsias e assim por diante. Muito bem, então, se a gente vai falar de viagem no tempo, a gente precisa destacar 2 tipos de viagem no tempo. A gente destaca uma viagem no tempo que a gente chama de ciclo aberto, e o outro de ciclo fechado, período fechado, período aberto. Você pode avançar aí, por favor? Vamos lá, vamos lá. Isso. Então, olha só, existem a viagem no tempo de 2 formas. Curvas temporais fechadas e curvas temporais abertas. As curvas temporais fechadas é aquela que o camarada usa, a gente fala já do famoso buraco de minhoca, mas a viagem no tempo com um viés, ou seja, temporais fechadas, é aquela que o camarada sai de um ponto numa linha do tempo, usando a ponto de Einstein-Rose, que é o buraco de minhoca, e vai, tá certo? Para um outro tempo, tá certo? Só que na mesma linha do tempo, ou seja, no mesmo mundo, na mesma linha do tempo. E Dark, ela diferencia do filme, por exemplo, De Volta para o Futuro, porque De Volta para o Futuro, ele vai fazer essa viagem, mas essa viagem é de loop temporais abertos. E o fechado, qual é a diferença? Você viajou de um ponto para outro, mas na mesma linha temporal. E tem um detalhe, lá, nessa viagem de tempo fechado, você não consegue mudar os fatos. Por mais que você tente mudar os fatos, você não consegue. E aí você vê isso na série, alguns tentando mudar os fatos todo momento, para quê? Como ele vem lá do futuro, ele quer, alguns personagens, ele quer, que não está insatisfeito com a situação lá, ele quer mudar, volta para o passado para fazer essa mudança. As viagens no tempo com linhas temporais fechadas, isso é impossível, não consegue. Consegue se for linhas temporais abertas, é o que quem trata isso é o De Volta para o Futuro, lá aquele filme famoso, lá da década de 80, acredito que é por aí. Muito bem, mas para que haja viagem no tempo,
tem que haver uma passagem. Que passagem seria essa? Essa passagem é a famosa ponte de Ashenrose, que é o termo científico, embora a gente no dia a dia utiliza muito buraco de minhoca. E a ideia de buraco de minhoca é por uma razão bem simples, vou fazer uma alegoria aqui só para mostrar. É uma situação bem simples. Imagina a questão de uma maçã, por exemplo. Se uma minhoca está deste lado e quer vir para esse lado aqui, opa, só procurando a câmera, boa. Então, se a minhoca quer sair dessa ponta e quer vir para esse outro lado, ele teria que dar toda essa volta. Se ela perfurar, criar um canal, ela sai internamente, ou melhor, ela vai aqui e sai desse outro lado por esse canal, por esse túnel, tá certo? Esse é o buraco de minhoca, a ideia é essa. Só que para que aconteça isso, é necessário o quê? Causar uma deformação do universo. E isso é possível? Isso, tanto matematicamente quanto fisicamente, é perfeitamente possível. E acontece em todo momento a deformação do universo, deformação do espaço. Inclusive, essa deformação, essa ideia de viagem no tempo, ela ganhou muito corpo, principalmente depois da teoria da relatividade de Einstein, em 1905. E, enfim, mais tarde, vários outros avançando. O outro que morreu ano passado, né, o Stephen Hawking, né, que ele tinha muito essa ideia de viagem no tempo, muito mais voltada para a partícula de Deus, toda a história que a gente vai falar mais um pouco à frente. Então, ela ganhou muito corpo com isso. E a física, ela caminha, ela dá ideias que é possível, sim, fisicamente é possível, embora está num campo ainda de muita limitação, porque precisa do quê? Precisa de muita energia para você fazer esse processo. Vamos avançar só um pouquinho para a gente... Muito bem. Só que essas viagens no tempo, o grande empecilho são esses, que criam uns paradoxos. E o primeiro paradoxo que a gente está colocando aí é o paradoxo do avô. Vocês já conhecem, mas a gente vai repetir aqui para vocês. Muito bem. O paradoxo do avô, ele diz o seguinte, olha, se a viagem no tempo é possível, então imagina, vou me colocar na pele do camarada, embora o assunto é muito de violência, mas é só ficção, tá bom? Imagina que eu viajasse para o passado e encontrasse com meu avô antes dele conhecer minha avó. E eu fosse lá e o assassinasse. Ou matasse o meu avô. O que aconteceria? Ele não conheceria minha avó. Consequentemente, não teria meu pai. Consequentemente, meu pai não conheceria minha mãe. E eu não estaria aqui conversando com vocês. Isso é um paradoxo que não é fácil. Você sair de situações dessa natureza. E aí, como é que a gente sai? Como é que a gente, quem defende a ideia de viagem no tempo, como é que sai dessa situação? Para sair dessa situação, só existe um caminho, é ver o seguinte, teve uns físicos, eu não recordo o nome agora, que ele disse, olha, a alternativa é o seguinte, qual é o problema disso? Isso causa um problema na causalidade, ou seja, o efeito de causa e efeito, que você está mexendo vai causar o efeito. Você tem uma causa e efeito, e vice-versa. Então, para acontecer isso, o que acontece é que se eu voltar para o passado e matar meu avô antes de ele conhecer minha avó, eu não voltei na mesma linha temporal. Então, seria o quê? Essa viagem é um tipo de viagem no tempo, uma viagem temporais de curvas aberta. Ou seja, eu teria que voltar numa outra linha do tempo e não mais na minha linha do tempo. Então, eu poderia matar o avô? Poderia. Só que isso nasce uma outra conversa disso. Nasce a ideia de universo paralelo. Então, quando eu criei uma linha temporal diferente, eu criei um universo paralelo. De forma que eu vou continuar assassino lá naquela vida lá, tá certo? Não vou precisar nascer de novo. Vai continuar da mesma forma que está lá. E aí, eu em 2020 vou continuar a minha vida do mesmo jeito. Então, começa a ter situações paralelas. Isso pode... Existe a ideia de tunelamento do elétron, que já mostra um pouco disso, um caminho voltado para visualizar isso, a questão do tunelamento do elétron, a questão de quando você vai jogar um elétron numa dupla fenda, você joga um elétron em dupla fenda, ele aparece simultaneamente em dois locais. Então, isso dá ideia, começa a semear esse campo do pensamento nesse aspecto de ganhar uma veracidade, uma prática muito mais próxima do que está sendo relatado na ficção.
Vamos avançar só mais um pouco. Avançando mais um pouquinho, a gente vai continuar falando da questão dos paradoxos. E aí um outro paradoxo muito famoso, e esse aparece na série, só avançando. Antes de avançar, essa imagem que está colocada aí é de uma alegoria, na verdade, que é presente numa série também muito interessante, lá que é aquela de Coisas Estranhas. Vou falar em português mesmo, antes que os nossos amigos aí corrijam do inglês, né? A minha pronúncia nordestinês. Coisas Estranhas, né? Que ele trabalha também, a série trabalha com essa questão de viagem temporal. E aí ele faz isso aí, ó. Eu vou só solicitar que o nosso editor abra a tela para tentar mostrar nessa página aqui. Muito bem. Então imagina que essa figura linda aqui, ó, seja o acrobata, que ele esteja caminhando sobre essa corda. Então, fisicamente, o que é possível? Quais são as leis que regem o universo que dá direito a ele? Dá o direito dele ir e vir sobre esse lado aqui da corda. Então, fisicamente, isso é possível. Não existem limitações para ele quanto a ir e vir? Não. Existem limitações diferentes da pulga. Então, ele está no universo. A pulga, por exemplo, ela tem essa liberdade de ir aqui por cima da corda, ela tem a liberdade de ir pelo lado da corda, então ela já tem duas situações diferentes, e ela tem também a liberdade de andar por baixo da corda. Veja que isso é uma metáfora, veja que no caso a pulga, ela tem mais liberdades, ou seja, mais permissões, a lei científica é menos branda para ela, ou seja, ela está num outro universo. Enquanto o acrobata está num universo que ele é limitado cientificamente, só nesse movimento, ou para a direita ou para a esquerda, mas sempre na horizontal, em relação ao meu referencial, e a pulga não. A pulga ela tem outras, pelo menos mais duas possibilidades além dessa. Então, essa ideia de universo paralelo. Agora, como é que eu trago esse carinha para um outro universo? Para isso, eu precisava de uma grande energia, primeiro, para conseguir fazer o quê? A curvatura do universo, e uma grande quantidade de energia para provocar o quê? Esse famoso buraco de minhoca. É isso que acontece, a ideia de viagem no tempo. Eu preciso de uma grande quantidade de energia para unir esses pontos. E unir esses pontos pode ser na mesma linha temporal, que é as curvas fechadas, ou pode ser numa linha temporal diferente, que é curvas abertas. Se for curvas abertas, esse carinha vai sair num outro mundo, e aí é outra história, ele vai construir uma outra história a partir daquela situação. Vamos avançar um pouco mais. Isso é a metáfora. Vamos avançar um pouco para a gente chegar no outro paradoxo. E aí a ideia dos mundos paralelos é justamente essa questão de ligar um ao outro através do quê? De um buraco de minhoca que a gente vai falar. Não estou enfatizando muito o buraco de minhoca, porque a gente vai falar dentro da narrativa da série um pouquinho mais à frente. Vamos só avançar. Ori, Opa! Tem uma questão interessante aí dessa relação, né, que você traz dos universos paralelos com a literatura, né, com a ficção em si. No seguinte sentido, quando a gente fala de Alice no País das Maravilhas, né, a gente costuma dizer Alice no País das Maravilhas é uma representação de um universo, né, de uma realidade ficcional, logo mentirosa, né, porque ela não está dentro daquilo que a gente categoriza como realidade. Mas se eu parto, pergunta para você, se eu parto da ideia das supercordas, né, dos universos paralelos, dos universos ou das realidades possíveis, Alice no País das Maravilhas é uma mentira ou é uma realidade possível que a gente desconhece, né, aquela realidade tal qual ela está posta, com as suas regras, com as suas limitações, com a sua organização geral. De que modo eu poderia, a partir da teoria das supercordas ou dos universos paralelos, categorizar a Alice? Ela é uma situação similar a essa que a gente acabou de narrar, no aspecto de fazer uma ligação de duas linhas temporais, ou melhor, pode ser na mesma linha temporal, certo?
ou pode ser duas linhas temporais diferentes, que ligue dois mundos diferentes. Na verdade, não duas linhas temporais diferentes, uma única linha que ligue dois mundos diferentes. Então, ele é possível estar encaixada justamente dentro dessa mesma narrativa, essa mesma situação. E aí a gente percebe, né? Física e literatura tem tudo a ver. Nós tratamos na literatura de realidades possíveis, que não se materializam, que não são confirmadas, porque a gente não teria aquela validação, né? Uma validação tal qual a nossa própria experiência de realidade. Eu costumo dizer aos meninos que a gente pode conceituar o que é realidade a partir de diferentes vertentes. Por exemplo, a filosofia tem uma ideia da realidade enquanto aquilo, a filosofia da linguagem, né? Enquanto aquilo que a gente pode nomear. Por exemplo, o medo. Quando a gente observa uma criança, né, muito novinha, bebê, né, ela pode sentir algo que nós chamamos de medo. Mas o medo não existe para essa criança, né, porque existe uma relação de subjetividade aí. Os medos, as alegrias, só passam a existir a partir do momento que nós identificamos essa sensação, essa emoção e damos nome a ela, né? E aí essa é uma perspectiva do que é realidade. A realidade também se dá a partir das experiências e as diferentes experiências que nós teremos, tanto com o espaço quanto com o mundo. Tanto com o espaço quanto com as pessoas que estão nesse espaço social, né? Então, cada um de nós tem uma experiência de realidade específica, né? Particular, singular, ainda mais em tempos de pandemia, né? Quando algumas pessoas pensam assim, a pandemia, né? Ela é a mesma para todo mundo. Não, é uma pandemia para cada sujeito, para cada pessoa, com as variáveis que cabem a esse indivíduo, né? Vai muito por isso essa definição do que é realidade. Eu gosto muito desse tema também, embora muito, muito amplo, né? E eu gosto de algumas obras literárias que não vou me arriscar, que eu sou péssimo de nomes, mas acho que você vai lembrar. Não, você com certamente vai lembrar quando falar, por exemplo, a questão de frases do tipo só os loucos são felizes, que eu acho que, não sei se é o Dante Alighieri, alguma coisa assim, nesse ramo que ele vai, o ensaio da loucura, essas coisas todas, eu gosto. Inclusive, tem o Elogio da Loucura, de Erasmo Rotterdam, né? Erasmo Rotterdam. Exato. Eu acho interessante, principalmente essas realidades, porque tem uma narrativa de uma das obras de Paulo Coelho que eu acho interessante. O Verônica Decide Morrer, eu acho uma obra bem interessante, que tem um diálogo dela com o médico, né, porque ela é taxada de louca, aquela coisa toda, e tem o diálogo quando ela se questiona, olha para ele e diz, espera aí, eu sou louco por quê? Porque eu vivo da forma que eu penso, ou sou louco porque não vivo de acordo com os parâmetros sociais. E aí ele até olha para ele e diz, olha, eu tenho certeza que você está com a gravata apertadinha aí, o pé dentro do sapato, tá louco para tirar isso, mas por questões sociais você mantém todo aquele padrão. Então, o que realmente é a realidade de cada um é algo que só você mesmo consegue acessar, né? E seria um ótimo tema para uma segunda live, né? Nós temos Vamos os lá. amigos aí presentes no chat e que poderiam participar conosco, né? Então, um diálogo de física, literatura, história, sociologia, geografia, né? Seria uma discussão interessante a respeito disso aí. Mas fica para o segundo tema. Pessoas, a gente vai agora para encaminhar, né, os últimos tópicos de discussão para vocês. E aí vamos só, antes disso, Ari, dar uma passada aqui pelo chat, né? Ver o pessoal que está participando. Graziela Braga, que entrou aqui para participar. Oi, Grazi. Thales. Nós temos Thales Vinícius. Olha Thales aí. Você sabia que Thales é um grande palmeirense? Eita, sei. É palmeirense. Fazer no caderno dele. Tem bom gosto. A Eduardo colocou aqui um comentário para a gente, né? Colocou em tempos de pandemia e isolamento social, a liberdade também não é igual para todos. De fato, a liberdade não é igual para todos, né? A participação social ela não é a mesma para todos os sujeitos. Ela ocorre por vias paralelas e vias que são constituídas por obstáculos bem diferentes, né? Então a gente tende a querer uniformizar o que não é uniforme. Bom, bora seguir, né, Ari, para nossa reflexão. Lá. Vamos falar de outro paradoxo agora, né? Isso. Vamos lá. Esse paradoxo aparece
lá na série, não é spoiler, não tem problema, é o paradoxo de Bootstrap, né? Esse paradoxo de Bootstrap, esse personagem viaja no tempo e entrega o livro, antes de ser escrito, para Tom Hall. Me lembra aí a pronúncia do nome do cara? Tannhaus. Tom House, é isso. Então, imagina a seguinte situação. A Compton House, lá em 53, ele está vivendo a vidinha dele lá, e aí ele tem pretensão de escrever um livro lá em 60, por exemplo. E esse cara aqui, em 86, já tem acesso ao livro, viaja no tempo para 53, porém conhece Tom House antes de escrever o livro e entrega o livro para ele. Isso é um paradoxo chamado Bootstrap. E aí, gente, uma outra analogia disso é o seguinte: imagina que você seja um grande fã de Einstein, conhece todos os artigos dele e viaja no tempo, de posse todo o conhecimento da relatividade, viaja no tempo para 1904, ou seja, um ano antes de Einstein publicar os artigos, e entrega para Einstein: olha, está aqui, Einstein, esse conjunto de artigos que você vai escrever no próximo ano. É um paradoxo. O que acontece? Na verdade, quem é o conhecedor da relatividade? É você que veio lá do futuro e voltou para o passado, ou é o Einstein? Então, na verdade, essa história, esse livro, nunca teve um início nem fim. Ele está dentro do ciclo que a série tanto fala. E esse paradoxo é muito interessante. E para você conseguir sair desse paradoxo, de novo, é a questão de realidades diferentes, ou seja, mundos diferentes. No caso, quando ele voltar lá para entregar a obra a Tannhaus, Tannhaus certamente, a partir dali, vai estar numa outra linha temporal. Certo? Esse é um paradoxo bem mais complexo de você conseguir sair. Existe um físico, né, que ele diz que é impossível viajar no tempo porque quebra essa questão da causalidade. E, principalmente, se você olhar de forma, ou com os olhos da física clássica, todo mundo lembra da segunda lei da termodinâmica, da questão da entropia do universo, que a tendência da entropia, o grau de desorganização, sempre tender a aumentar. E aí, como é que você volta e você arruma essa entropia? Enfim, ela vai causar algum problema, vai ter N problemas em relação a essa questão da causalidade. Só lembrando aqui, a entropia é um exemplo que eu gosto muito de colocar, inclusive na sala de aula, para ficar de forma mais alegórica, essa questão da entropia, é o seguinte: imagina o seguinte, o que é entropia? É a desorganização do todo, do universo. Você é uma estrutura humana que tem uma organização que você utiliza todo dia da sua alimentação, da energia da sua alimentação, para rearrumar o seu organismo. Então, por quê? Porque a entropia do sistema desarruma ele. Aí você precisa de energia para arrumar. Só que isso vai, com o passar do tempo, quando você chegar lá nos 90, 100 anos, por exemplo, tomara, o que acontece é que a entropia, a desorganização inata do seu organismo é maior do que essa organização é bem maior do que o quanto essa energia pode organizar. Então, a entropia começou a vencer a ordem. E aí causa o quê? A questão da morte. Tá bom? Podemos avançar, Edson, para a gente começar a falar de onde é que nasceu essa ideia da série. A gente vai entrar um pouquinho no enredo ou na narrativa. Mas bem de leve, sem spoiler, né? Tem um comentário aqui de Maria Letícia, colocou lá, olha só que Maria colocou aqui no chat. Imagina se alguém viajasse no tempo e, ao invés de entregar os documentos e teorias para o próprio criador, entregasse para outra pessoa e ela acabasse por reescrever e tivesse assim o crédito desse documento. Seria pesado. Está nascendo outro paradoxo, né? Outro paradoxo. Um paradoxo de como é o termo que quem pega os textos de outro e reescreve. Isso aí é plágio, né? Isso é apropriação do documento alheio. Então é o paradoxo do plágio, mas é assim, é nessa ideia, nessa linha mesmo. É possível mesmo, Maria Letícia. Assim, olhando para a viagem no tempo, isso é possível. Vamos lá.
Vamos Vamos lá. continuar. E aí, gente, você faz a narrativa do início da série, como começou, para a gente continuar? Então, a série, ela tem o desaparecimento de crianças, né, como ponto que gera maior interesse no início da narrativa, né? Crianças que somem e vão aparecer com os olhos queimados, né? E aí começa a se criar ali um coletivo de sujeitos que vão investigar esses eventos e eles vão se aprofundando nos casos, se aprofundando nos eventos que acontecem. E a gente tem o primeiro caso ali de viagem no tempo, né? Inclusive, essa coisa do primeiro caso, de viagem no tempo, na série, ela é relativa, né? Porque você tem, nas outras temporadas, na segunda temporada, na terceira temporada, outros que fizeram viagem, como a cachorrinha, né? A cachorrinha da Cláudia. Aquela, eu acho que é um poodle, eu não sei não identifico bem, mas até a cachorrinha fez a viagem no tempo, né? Então você tem o Michael fazendo viagem no tempo, o Uri que enlouquece e fica absurdamente, né, incomodado, obviamente, né, com o sumiço lá do seu filho, e todos esses personagens vão adentrar nesse buraco de minhoca, né, que está formado lá em uma das cavernas que tem ligação com a usina de Vinden, né, que é o espaço da narrativa. E a partir disso, a partir do evento primeiro, que era o aparecimento de crianças com os olhos queimados, a gente tem os desdobramentos. Né, e as pessoas indo investigar e entrando lá no buraco de minhoca. Vamos falar dele, né? E qual a relação desse buraco de minhoca com a usina nuclear de Vinden e tudo mais. Então, olha só, aproveitando aqui para mandar um abração para Gustavo Hermínio, não sei como ele não entrou na discussão de Palmeiras e história do título, né? Ele entrou, cara, ele já falou aí que falou em Palmeiras, a live caia. Mas assim, Gustavo... Eu não vi para dizer, olha, Gustavo está fazendo isso. Não, mas não tem nada não, Ari. O Fluminense mandou lembranças para ele aqui no chat. Tá. E aí eu vou repassar o abraço, Gustavo. Vai lá, Ari. Pois é, rapaz. Então, olha só, dentro dessa narrativa que Edson falou, tem uma situação, quando a gente vê o quanto os caras pensaram realmente, a gente fica mais ainda animado para assistir a série para quem não assistiu. Esse evento, essa usina nuclear, eles colocam, relata que aconteceu um acidente, não é isso? E esse acidente, em 86, coincide com o quê, gente? Lembra aí para mim, que acidente nuclear aconteceu em 86? Bora, galera. Fala aí pra Ari, né? Diga aí. Inclusive, tem uma outra série que tá lá no Netflix, né? Que eu acho espetacular, eu acho instigante demais, né? Pelo modo como ela vai contando aquela história pra gente, que é a série que faz a referência, né? Um acidente nuclear, que é a série Chernobyl, né? Que faz essa referência. Exatamente. Então, antes de responder pra gente... Ari. Oi, opa. Olha só, o Herbert colocou um negócio no chat aí interessante. Ele diz, não seria plágio porque estaria sendo apresentado pela primeira vez. Rapaz, mas é aquilo, apresentado para quem, hein, Herbert? Apresentado para quem? É fantástico. A ideia é essa também. Então, cabe uma outra discussão. Né? Cabe um debate máximo. É a primeira vez, ninguém foi lá, só ele conhece a história. É claro, tem a questão ética e moral, né, envolvida. Claro. Mas se o sujeito já faz isso, né, ele não vai considerar as consequências. E a gente não puxou, mas aí cabe uma discussão, a gente não vai puxar, mas cabe a questão do livre-arbítrio dentro dessa conversa. Ari, inclusive, eu acho que a gente não vai aprofundar, mas eu queria tocar nesse ponto. Mas eu vou deixar para outro tópico, para o tópico final, tá? Essa coisa do livre-arbítrio e do determinismo, da coisa do destino. Tá? Mas eu vou deixar lá para o momento final de live, daqui a pouquinho eu falo disso. Então, gente, aconteceu um acidente nuclear em 86 na série, e em Chernobyl também, foi em 86, então eles fazem aquela junção, diferença de meses, talvez, para não criar um problema. E aí... Uma questão ética, né? Isso. Mais o mesmo ano, esse acidente, eles esconderam da população como um todo, e os resíduos desse acidente, dessa estrutura, que é o Césio, né, o 137, ele foi estocado, o lixo radioativo, né, o resíduo radioativo, foi estocado no interior de uma caverna.
Até aí, tranquilo. Só que alguém foi lá, abriu um desses tambores cheio de resíduo radioativo e criou aqui a viagem que a gente deixa bem claro que a liberdade artística está colocada aqui da forma que não tenha como acontecer dessa forma. Mas, enfim, vamos narrar o que foi dito. Alguém abriu um desses tambores e criou o quê? Criou um buraco negro. Olha só, um buraco negro. A partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, e matéria escura. E a junção desses três elementos, vamos colocá-los assim, dessas três situações, criou o buraco-minhoca. Então, o buraco-minhoca, a explicação como é que abriu esse buraco-minhoca foi a junção do resíduo radioativo com a partícula de Deus e a matéria escura. Foi isso. Tem o primeiro equívoco que acontece aqui é o seguinte: se criasse um buraco negro, gente, destruiria a Terra. Então já era. Mas é ficção, aí a liberdade artística, ninguém vai questionar. Quando for assistir, não vão com essa loucura. Isso não pode, não, ter calma. Vamos sentir, vamos vivenciar. Então foi dessa junção. O que eu vou fazer agora é falar um pouquinho de cada uma desses elementos que, segundo a série, deu origem ao buraco negro. Vamos avançar. Vamos lá. Primeiro. E aí, Ari, até... Não, só para dialogar com Laís, né, que tinha sinalizado a referência ao Césio, né, lá no chat. Aí, Laís, ó, chegou a hora de tratar disso, né? Pronto. Um dos resíduos radioativos, um dos resíduos da produção nuclear é o Césio-137. E aí a gente vai fazer uma referência, vou fazer uma referência muito rápida, só para vocês lembrarem, são muito jovens e com certeza não vivenciaram, mas lembra dos fatos históricos da questão do problema lá em Goiânia, né? Do Césio-137 lá de Goiânia, não é isso? E de forma bem rápida foi deixada uma máquina de radioterapia do hospital, foi colocada lá no campo, uma espécie de depósito, e recolheram como lixo. Chegou no lixão, o catador recolheu esse lixo, ou essa máquina, achou interessante porque o césio, enfim, os elementos químicos presentes ali à noite, ela tinha um brilho bem fluorescente, esverdeado, me parece que era isso, eu não sei precisamente, seria muito mais específico da química. Isso. O fato é que foi levado, o cara levou para casa, a criança dele brincou, morreu primeiro, e foi um impacto, e atingiu mais de 100 pessoas nesse processo, tido como o maior acidente fora usina nuclear do mundo, é essa questão do Césio. Aí, nesse ponto, eu quero só colocar um lembrete. Daí a importância da divulgação científica. Isso, se aquela família tivesse conhecimento, teve uma falha, tudo bem, mas tivesse tido conhecimento na divulgação científica, tivesse acesso às informações, não teria acontecido isso, não teria perdido a filha, teria outras consequências. Assim como, numa situação não nuclear, só para ilustrar essa situação da necessidade de a gente ter uma proximidade mais com a divulgação científica, na década de 80, um dos grandes acidentes que aconteceu naquela ponte de Igapó, e eu acredito, não sei se todos aqui estão aqui é de Natal, mas se não souberem, existe duas pontes hoje, mas no passado existia só uma, na década de 80, que liga duas regiões. E um desses acidentes, um carro, numa da colisão no poste, caiu o fio da rede elétrica, totalmente energizado ainda, sobre o carro. E essa família, teoricamente, estaria protegida, de acordo com a história da gaiola de Faraday, que, enfim, é discutido nas aulas de física. Só que o motorista, por não conhecimento científico, abriu a porta do carro e desceu. Pronto, foi eletrocutado. Então, veja a importância do conhecimento científico para o letramento científico, como o Antenor está colocando aqui, a divulgação científica como um todo. Então, vamos lá. Voltando para a série. Os resíduos radioativos 137 é um elemento gerado da fissão nuclear. Ele não tem esse poder energético de criar esse problema de buraco negro, coisa desse tipo. Mas a gente está passando aqui pela narrativa, que é a imagem da própria série, tá certo? Aqui o lixo, e aqui é o tambor aberto. E quando ele abriu esse tambor, quando alguém abriu esse tambor, criou a partícula de Deus. Vamos avançar.
Pode ir. Oi. Dentro dessa partícula de Deus, olha só, essa partícula de Deus é uma partícula, na verdade, é um caso que a partícula é muito mais importante, ou seja, é muito mais famosa do que quem gera a partícula. Quem gera a partícula, na verdade, é um campo, tá certo? Um campo chamado campo de Gibbs, de Higgs, tá certo? Esse é o campo que cria essa partícula. A gente pode fazer uma alegoria bem simples, o que seria esse campo. Eu trouxe aqui, só para a gente ilustrar, umas esferas dentro desse recipiente. Então, observe que essas esferas, elas giram livremente, tá certo? Nada impede com muita facilidade de elas girarem, tá certo? Ou seja, se mover dentro desse recipiente. Agora, se eu coloco um pouco de areia nesse recipiente e coloco as mesmas esferas, veja que agora essa esfera tem dificuldade de se mover. Então, essa areia, ela está colocando o quê? Ela está colocando dificuldade, ela está aumentando o quê? A inércia. O que é inércia? A propriedade dos corpos manter seu estado de repouso, de movimento. No caso, ela aumentou a inércia de forma que os corpos que estão aqui em repouso, eles vão ter dificuldades, comparando com o caso anterior, de se movimentar. Essa areia aqui, ela faz o papel, claro que figurativo, muito mais alegórico, do campo de Higgs. O campo de Higgs, ele faz isso, de Higgs mesmo. O campo de Higgs, ele faz isso, ele impõe uma dificuldade do movimento dos corpos. Por isso que alguém diz, ou é dito na literatura científica, que ele dá massa às partículas. É isso. Isso já era conhecido. Só que a partícula que ele gera a partir daí foi coletada, ou foi criada, não, me fugiu a palavra, foi vista ou foi detectada experimentalmente em 2010 com a questão do acelerador de partículas. Em 2010, acho que foi 2010, 2012, por ali. A questão da partícula de Higgs. E aí a gente vai voltar para aquela tela lá, só para falar um pouquinho dessa partícula de Higgs. Não vamos entrar muito nos termos técnicos, não, que não é o nosso objetivo. Então, olha só, dentro de um conjunto de padrão de partículas elementares, a gente tem os férmions e os bósons. Os férmions, quando você tem estudado lá, lembra lá da aula de química, tem o quê? Tem spins, metade spins, semis-spins, que é aquele conjunto de spins que faz a orientação do elétron, aquele do campo, da rotação, da conservação do momento angular. E aí por aí vai. E os bósons, eles têm o spin inteiro. Eles não têm o spin inteiro. E dentro desses bósons, certo? Que tem um comportamento bem diferente que esses aqui, do lado direito, deu uma outra cor avermelhada. Tem um bóson que ele é bem diferente dos outros, que é esse Higgs aí. Esse Higgs nem spin tem, é totalmente diferente. Sem atentar também que ela também é diferente no aspecto de ela é gerada por um campo, que é o campo de Higgs, e esse campo de Higgs, ele é um campo diferente de todos os outros que a gente conhece. Os campos que nós conhecemos é campo vetorial, e o campo que tem direção e sentido, e o campo de Higgs é um campo escalar. E aí já tinha um físico de que só existe um jeito de criar um buraco, um buraco de minhoca, ou uma ponte de Einstein-Rose, que é o termo correto, se criar um campo, se existir um campo escalar. Adivinha quem é que provoca esse campo escalar? Justamente o campo de Higgs. Então, achou o casamento perfeito. Então, todos aqueles elementos, aquelas pecinhas de quebra-cabeça que estava precisando, aos poucos vão se encaixando a ponto de caminharmos a passos relativamente largos realmente a viagem no tempo. Ok? É muito mais para a gente ilustrar essa situação. Vamos avançar. Essa é a partícula de Deus. Só uma informação em relação à partícula de Deus, né? O cara que fez a citação é um Niels Lindor, acho que é essa a pronúncia do camarada. Ele, a primeira vez que ele escreveu a palavra de Godeman, partícula, de Godeman, e aí aparece Deman, partícula. Quer dizer o quê? Partícula maldita. Só que o cara, o redator do jornal, não achou nada interessante. Tirou esse Deman, maldita, e ficou de Godeman, partícula. Ou seja, partícula de Deus. Então ele ganhou esse nome de Deus muito mais assim, contrário à ideia do cara que escreveu inicialmente.
Exatamente, Douglas. Vamos lá. Paulo está me ajudando aqui. Isso é um campo muito da. Então vamos lá, gente. Matéria escura. A série faz umas confusões em relação à matéria escura. Ela confunde matéria escura com energia escura, que são coisas diferentes. Uma tem energia positiva e outra tem energia negativa. Mas olha só, a matéria escura é algo que é estudado muito, foi estudado muito por Stephen Hawking, falecido, acredito que foi ano passado, se não perdia a noção do tempo nessa loucura, que é responsável por 85% de toda a matéria existente no universo. E ela é tida escura, a gente tem a noção de alguma coisa escura. Inclusive, a série traz como aquela coisa, aquela cúpula escura. Ali não é como se fosse uma fumaça escura, coisa desse tipo. É pura ficção. Ali não é daquela forma, não. Primeiro, você não visualiza a matéria escura, você sente os efeitos dela. Ela cria campos diferentes, ou melhor, atração ou repulsão de forma diferente da que nós conhecemos no dia a dia. Tá certo? É muito mais uma questão alegórica em relação a isso. Então, gente, a junção desses três, o resíduo radioativo, a partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, e a matéria escura, deu-se origem à história dos buracos negros. Buraco negro, perdão. Dos buracos de minhocas. Certo? Podemos avançar. Ok? Algum ponto, algum comentário, meu amigo? Ou vocês? Não, eu acho que nós podemos encerrar, né, com aquela questão que alguém citou, né? Se a gente não vai aprofundar em função do tempo, mas eu acho ela relevante demais, porque, novamente, né, ela está na condução do enredo da série, né, que é a ideia de livre-arbítrio e de destino, né? A começar por destino, né? Vamos tratar de destino um pouquinho. Olha só. Quando a gente está analisando lá o pensamento grego clássico, né, a gente vai para o teatro clássico, né, em peças como Édipo Rei, a gente percebe a influência das chamadas profecias. Né? As profecias são delimitações de uma trajetória de vida que não poderia ser alterada por absolutamente nada, né? Ela seria cumprida tal qual um roteiro de uma própria peça teatral, né? Isso a gente vê na trajetória do personagem Édipo, né? O sujeito que estaria destinado a matar o pai e a se casar com a própria mãe. Os gregos, quando vão fazer os seus registros culturais, né, sempre trazem essa coisa da profecia como um elemento muito importante. E aí o pai de Édipo, ele teve acesso à profecia, né, que seria responsável por reger a trajetória de vida de seu filho, e ele tenta evitar o cumprimento desse destino, né? Ele tenta evitar que se tenha ali a materialização, a concretização de uma trajetória determinada. Então, ele ordena que essa criança seja levada e seja morta. No fim das contas, o soldado responsável pela morte de Édipo não cumpre aquilo que lhe foi estabelecido, né, como tarefa, e Édipo vai crescer com uma família de camponeses e, em um determinado momento da narrativa, encontra o pai. Na cidade existe uma discussão entre eles, ele mata o pai, se apaixona pela mãe, se casa com ela, tem filhos, e ao saber da desgraça, né, que foi a confirmação da sua trajetória de vida, ele fura os próprios olhos para não ver a desgraça, né, e toda aquela situação criada exatamente pela profecia. Né? Então, isso é um ponto importante de a gente discutir, porque, em geral, as pessoas vão encontrar algumas explicações para eventos que acontecem em suas próprias vidas. Né? Às vezes a gente diz assim, um determinado cenário ocorreu porque estava na minha trajetória de vida, né? Estava no destino, aconteceu porque tinha de acontecer dessa maneira, né, Ari? É interessante que a gente pode até pensar na coisa da pandemia novamente, da gente pensar assim, olha, as pessoas, elas estão morrendo e elas vão morrer num todo, mas elas precisam morrer dessa forma. Está lá cada sujeito condenado a um determinado fim pré-estabelecido a ele. Nesse caso, existe, né, trazendo a expressão que a gente utilizou várias vezes, um paradoxo, né, porque se nós estamos condicionados
a um determinado fim, não existe possibilidade de escolha. Logo, a ideia de livre-arbítrio é inexistente. Isso, quando eu discuto com os estudantes, gera um bocado de angústia, né? Porque eles ficam lá naquela ideia. Então, quer dizer que é possível que eu não domine a minha própria vida, a minha própria existência? Bom, se você acredita no destino, você de fato não domina. Você está interpretando um papel que lhe foi dado, né? Então, Nem sei se a gente pensando tem na... escolha, né? Nem sei se a gente Oi? consegue ter escolhas na vida. Nem sei se Sim, as né? escolhas são nossas. E aí eu vou entrar num outro ponto de escolha também para a gente encerrar, né? Que é o seguinte, né, pensando no destino, eu honestamente eu não me sinto confortável em entender que as pessoas estão predestinadas a um determinado fim e a gente só veio aqui cumprir um papel numa grande peça, né, num teatro da vida. Não entendo dessa maneira, não quero entender dessa maneira. Logo, né, a nossa hashtag, né, fique em casa, é para entender que sim, todas as pessoas terão um fim, né, de existência. Mas a gente espera que esse fim não seja provocado pela doença, né, que hoje toma conta de diversas partes do mundo e a gente ainda não tem uma resposta para ela, uma resposta concreta. Então, se nós fazemos escolha, né, se nós podemos fazer escolhas, que façamos as melhores no sentido de garantir, né, vida e preservação dela, no sentido de uma integridade. E aí, Ari, vem naquilo né, de nós fazermos as nossas próprias escolhas, tomarmos as nossas próprias decisões, como algo que pode trazer mais conforto para a gente, né? Exatamente, né? Inclusive, esse é o teor da narrativa que foi traçada aqui, ou lá na série também a gente retratou um pouco aqui. Então, Edson, vamos agradecer o pessoal. Vamos Já sim, Ari. estamos 1 hora e 40 minutos já. De Extrapolando. bate-papo, de bate-papo. Nós Isso não é, tivemos. Você pode até falar, né, o que a gente pensou no momento lá do planejamento da live. A gente não queria trazer algo, né, que fosse lá formal, excessivamente formal, que deixasse a discussão assim cansativa, enfadonha. Não, nós tivemos por objetivo trazer diversão para vocês e nos divertir exatamente. Na com isso que estamos verdade, discutindo. perdi o contato aqui visual com o Edson, mas vamos falando enquanto isso. Na verdade, tudo tem uma sua intenção. Eu confesso que uma das intenções, primeiro, era divertir-se e um papo agradabilíssimo com um amigo e com os demais amigos que estão participando aqui. E também levar um pouco dessa questão da divulgação científica, que eu acho necessário, claro que é também a da minha área, minha praia. E por que não levar essa divulgação científica com uma forma tão maestral, tão bonita que é a literatura? A literatura que carrega tudo nos braços, como um braço, um berço acolhedor de uma mãe, por exemplo, para carregar tudo isso e ficar de forma até mais agradável para o público. Que apareça, que surjam mais momentos como esses, com os nossos amigos que estão aqui, os nossos estudantes que estão aqui participando, a gente é muito grato. Inclusive, combina com a gente também, faz conosco, junta nós, estudantes, professores, vamos procurar um tema desse para a gente conversar. Ninguém sabe de tudo, e a gente, na verdade, está aqui para aprender. Aprendemos muito com você. Gostei muito dos paradoxos, nunca tinha pensado. Um Herbert colocou foi Letícia colocou outro. E assim, de todas as participações, de Eduardo, de um amigo Antenor, Robson, Fábio, Robson, um momento chega deu dó. Estou doido para ouvir, mas estou ouvindo no fone e no outro estou dando aula, aquela coisa toda. Então, gente, foi muito agradável que esses momentos se repitam outras vezes, com outras conversas, outras discussões e assim por diante. Um abraço e muito grato pela paciência de 1 hora e 40 minutos com a gente. Pois é, a gente agradece demais, pessoal, a presença de vocês, a permanência, sobretudo, né? Eu queria dizer que, para aqueles que não puderam acompanhar, essa live vai ficar gravada aqui no canal e também será publicada lá no canal Pensando Física, Ari. E aí tá rolando aqui na tela, aqui embaixo, né? Um convite para que vocês acessem o canal do professor Imaté, com aulas sensacionais, incríveis a respeito da física, né, em específico, de uma forma muito didática, muito clara, muito objetiva. Vocês vão poder verticalizar os conteúdos, né, que precisam estudar nessa belíssima área que muito me admira. Inclusive, eu estava lendo o Stephen Hawking, né, que você falou algumas vezes,
Eu gosto muito da leitura, mas ele me deixou angustiado com essa coisa de existência, de tempo, de espaço. Me deixou angustiado. Aí eu dei uma pausa, mas eu vou voltar. Então a gente agradece muito a participação de vocês. Agradecemos a Bárbara, a Cecília, que está aí conosco no final da live, Marina Alves, professor Antenor, Grazi, Maria Letícia, que contribuiu muito com a nossa discussão, Herbert, né, que está aí com ótimas e excelentes participações, e ele fez uma pergunta que eu acho que a gente pode até encerrar com ela. Oi? Eu acho que ele fez um questionamento aqui, Ari, que a gente pode até, né, encerrar com essa que foi brilhante. Ele colocou, afinal, o final é o começo? Quer dizer que a live ainda vai começar? Sim, ela vai começar. Vai começar no último canal. E o detalhe, em 1 minuto, se vocês apertarem o F5, vocês vão para o início da live e podem acompanhar tudo de novo. E vai ser muito agradável, garanto a vocês. Será uma experiência diferente, porque vocês não serão os mesmos, né, depois desse primeiro tempo de live, e poderão observar alguns detalhes, né, que durante a nossa discussão, sei lá, você saiu para pegar um cafezinho, perdeu, e aí você pode rever na gravação. É isso, né, Ari? É verdade. Eu até estava, enquanto você falava, imaginava, rapaz, eu acho que no fundo a gente vive tudo dentro dessa Matrix, que inclusive falada lá. Tem outros termos também científicos, como eu coloquei, eles falam com um científico com muita propriedade. Tem lá a história do Gatred, que eu não quis entrar em detalhe, porque é quase lá no finzinho da terceira temporada, então eu vou tocar nisso, para o spoiler não ser gigante. E assim, a gente às vezes fica meio maluco nessa questão da Matrix. Esses dias eu estava vendo, poxa vida, eu estou fazendo isso, há 8 dias atrás eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Será que eu não voltei para o passado? Então tem muitas essas coisas a gente começar a pensar. E sem contar a reflexão, né? A reflexão, eu acho que eu gostei muito de toda a temporada, mas principalmente a terceira temporada. A reflexão de vida, uma reflexão muito batida, mas apareceu lá numa série de cunho muito filosófico, histórico, científico. Eles colocaram aquela reflexão básica que é do dia a dia de aproveita, abrace mais quem está próximo de você, para depois você não ter que ficar remoendo esses detalhes por ter perdido, aquela coisa toda. Aparece muito forte isso também. Então, uma excelente reflexão de vida também. Perfeito, perfeito. Eu acho que você já está puxando muitos encaminhamentos para a segunda live, porque você falou de Matrix agora, né? Eu acho que seria uma discussão muito legal dentro daquela ideia de ficção e realidade. Né? A gente discutir Matrix, universo simulado, né? Simulações. Será que a gente não vive numa simulação, né? Alguém colocou aí no chat o show de Truman, né? Como um exemplo disso. E acho que seria bem interessante para a gente discutir, né? Exatamente. Mas aí vai ficar para a próxima. Vamos. Pessoas, agradeço demais a permanência de vocês, e aí eu vou encerrar a live fazendo um convite para que, a partir da próxima segunda-feira, vocês acompanhem um podcast, né, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o podcast Dando ênfases, lá no Spotify. Amanhã eu vou participar de uma gravação, né, de um bate-papo com o pessoal do podcast, junto com o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, a respeito do cenário, né, atual cenário de distanciamento social em função da pandemia e os impactos desse distanciamento, né, para professores e estudantes com o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, que agora já tem uma data, né, para acontecer. Vai acontecer lá nos dias 17 e 24 de janeiro, contrariando, inclusive, uma indicação que se obteve com a consulta pública que foi realizada no mês de junho, né, que a consulta pública trouxe como resultado que os inscritos que participaram dessa consulta gostariam que o exame fosse realizado no mês de maio. Então a gente vai discutir sobre esses pontos, sobre essas questões lá no podcast, que estará disponível no Spotify a partir da próxima segunda-feira, tá? Eu acho que é de interesse, né, de educadores e de estudantes e da sociedade civil, porque muito nos interessa saber de que maneira é possível garantir, né, um cenário mais democrático, mais igualitário para essa disputa que nós temos por vagas, né, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. E é isso, Ari. Vamos dando tchau, né?
Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. E até Tchau, a tchau. próxima live, pessoal. Valeu!